ele não é conhecido pela quantidade de profecias que ele dá, Sim. mas pela capacidade que ele tem de ouvir a Deus. A voz de Deus. Profeta é Navi, boca de Deus. Então, ele como profeta, uma igreja profética na cidade, é uma igreja que ela guarda a aliança de Deus na cidade, trabalha com a sociedade, influencia a sociedade pelo evangelismo, pela intercessão, né? Então você vai ter vários temas. Então, quando a gente fala do papel profético, esquece, pastor, profecia. Nós estamos falando de um anúncio do reino de Deus na cidade, na terra, e o profeta tem essa incumbência de fazer esse anúncio. Então a igreja profética, ela tem essa incumbência. Legal. Então ela tem incumbência de orar pela cidade, Legal. ela tem uma incumbência de orar pelo legislativo, pelo executivo, pelo judiciário, ela tem uma incumbência de se envolver com o chamado de Deus para a cidade. Por exemplo, não sei se vocês sabem, Guarulhos é uma plataforma profética. Podemos começar? Podemos começar, pastor? Eu já entendi onde você vai. Vamos começar. O senhor pode entrar mais um pouco na mesa. Ok. Tá? Então, Quanto mais o senhor ficar ereto, na imagem vai ficar melhor. Se o senhor bom. for muito para trás, você vai ficar encurvado. Tá bom, então vou trabalhar com ele aqui. Se você conseguir falar mais próximo, é melhor, porque... Tá bom. Vai É ficar Davi, mais né? ok. Davi. Tá bom, mestre? Vamos lá. Pastor, realmente, tá, quando for falar, meu, lambe, eu tô falando comigo. Aqui. O microfone que o som vai sair. Alô, aqui? Som. Tá ok, tá? Isso. Direcionado assim, bem pra frente. Bem pastor. aqui? Isso. Aproxima bem. Gleidson, Gleison, tá ok, já tá, Tá bom? valendo, tá? fechado. Vamos lá. Graças e paz, pessoal. Seja bem-vindo a mais um episódio do Guarulhos Gospel. Hoje nós estamos aqui com o pastor Carlos Alexandre, da Igreja Ninho das Águias. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é a voz profética da igreja nas cidades. É um prazer receber mais um morador do céu, mais um homem de Deus aqui na nossa casa, para falar sobre um tema tão importante, pastor. Pastor, por favor, se apresente, fale do senhor, da sua igreja, do seu movimento, do seu ministério, por favor. Bom, primeiramente, agradecer o convite de vocês, uma oportunidade de estarmos aqui juntos, né? Para poder falar um pouco mais sobre esse tema que é tão relevante nos dias de hoje, né? Eu sou pastor, profeta na Igreja Ninho das Águias. Eu venho desenvolvendo esse ministério há 25 anos, mais ou menos, já no Sempre em Corpo de Guarulhos, Cristo. pastor? Sempre em Guarulhos e São Paulo, né? O eixo era sempre Guarulhos e São Paulo. Sou casado, né? Casado há 30 anos, faço 30 anos de casado esse ano. Que bênção. Tenho 3 filhos, né? Todos envolvidos na igreja, o Daniel, a Raquel e a Rebeca. E a gente crê que nós somos uma família sacerdotal, que foi levantada por Deus para ministrar, né? Tanto essa cidade, a gente vai falar um pouco da história dessa cidade, como que a gente se envolveu com Guarulhos, né? E como nós estamos aqui. Então eu quero agradecer o convite, né? E a todos que estão nos ouvindo aí pela sua plataforma. Obrigado. Pastor, fala um pouquinho da igreja. Ninho de Águias fica onde? Qual que é o endereço e quando tem culto lá? Tá. A Igreja Ninho das Águias ela é uma igreja apostólica, então a Igreja Apostólica Ninho das Águias, ela fica ali na Vila Galvão, na rua 24 de maio, 191. 191. Né? Tem algum ponto de referência, pastor? Tem o ponto de referência, tem o supermercado comercial, atrás da escola adventista, né, onde nós estamos localizados. É Guarulhos, né? Então é bem na entradinha ali da Fernando Dias, então a Fernando Dias já tem fácil acesso para a igreja, né? E os nossos cultos lá são todas as quartas-feiras, né? Nós temos o culto de ativação profética, você vai ver que a gente vai falar bastante desse tema hoje, né? E domingo nós temos o culto da família. Que legal, bacana. Pastor, antes de começar as nossas perguntas e o tema, eu queria que o senhor fizesse uma oração pelo nosso trabalho aqui hoje, para que esse trabalho impacte vidas e que o senhor receba também como cheiro suave. Amém. Por favor. Amém. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Senhor, nós consagramos esse ambiente, esse momento, Senhor, na Tua presença. Pai, para que, Senhor, os Teus filhos, quando poderem ouvir, poderem serem tocados pelo Teu Espírito Santo. Senhor, nós declaramos o Teu reino sobre este lugar, declaramos o Teu reino sobre essa transmissão, Senhor. E muito mais importante, Senhor, é a mensagem, Senhor, que nós vamos dividir aqui no coração dos Teus filhos e daqueles que vão participar, Senhor, desse podcast. Eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui para falar do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.
Vamos começar a falar. Pastor, eu tenho uma pergunta. Antes, nos bastidores, nós estávamos conversando sobre o tema. Perfeito. O que seria a voz profética nas cidades, pastor? Traz pra gente, nos explica um pouquinho qual é essa sua visão. Ótimo, ótimo. Acho que é bom que é um tema bastante relevante, é um tema atual, né? E é um tema que precisamos ter uma sensibilidade para tratar dele. Sem dúvida. Né? Então, por isso que é a oportunidade de estar aqui. Né? Imaginem que nós estamos vivendo dias aí onde nós estamos vendo as profecias se cumprindo integralmente, seja tanto no cenário mundial, como no cenário nacional, como no cenário a nível Brasil. Então, em cada detalhe nós estamos vendo a mão de Deus. Sim. Né? Então, quando nós falamos de uma igreja como uma voz profética, é uma igreja que ela vai trazer o entendimento, né, de como a igreja tem que se comportar nos últimos dias. Então, é uma mensagem voltada para uma geração que Deus, pela sua palavra, ele disse que iria levantar. Né? Então, como que nós vamos fazer parte desse cenário dentro do desenho de Deus? Então, qual vai ser a resposta que nós vamos dar pelas Escrituras? Então, existe um papel, depois nós vamos poder desenvolver aqui um pouco mais, existe um papel que nós vamos desempenhar. Né? Então, quando eu entendo o aspecto do caráter profético da igreja, eu começo a remover algumas questões que são de pouca relevância, né? Que é o que desvia muito o propósito, a missão e o destino da igreja. Né? Quando você olha para a questão da profecia, que é uma ferramenta importante, mas a igreja ela tem um fundamento, são fundamentos, e ela precisa estabelecer esses fundamentos para que ela possa ser uma voz profética para anunciar o reino. Então, uma voz profética é uma igreja que ela influencia as áreas de governo, as áreas administrativas, as áreas financeiras, né, as áreas sociais, o evangelismo. Então, você vai ver que são coisas que estão muito juntas, muito correlatas, né, para esse tempo. Até porque profeta é Navi, né, pastor? Isso, quer dizer, a boca de Deus. É então, a boca de então Deus. O profeta, ele não fala do seu próprio coração, ele fala o que Deus manda para ele, né? Ele fala do coração de Deus, exatamente. Do coração de Deus, exatamente. É tão importante entender que o profeta, né, quando você vai ver dentro do desenho de Deus, quando eu falo de desenho, eu quero falar um pouco da estrutura. Legal. Né? A estrutura a gente vai falar um pouco sobre Efésios 4, onde estabelece os ofícios, né? Sim. O apóstolo, o profeta, o pastor, o evangelista e o mestre. Então a igreja primitiva, quando ela começa com Jesus, ela desenvolve esses ofícios. Então quando você vem para o ofício do profeta do Novo Testamento, você vai encontrar também o termo Navi, né, que é aquele que fala em nome do Senhor. Você vai encontrar outras terminologias também. Mas a ideia é aquele que fala aquilo que ele vê e ouve da parte de Deus e traz para a igreja, para a nação, né, para as autoridades. E orienta a igreja conforme o que Deus manda para ele. Conforme né? o que Deus manda, exatamente. Muito bom, muito bom. Pastor, eu queria entender com o senhor de que forma é que a igreja ela tem exercido um papel profético na denúncia das injustiças sociais da cidade. Ótimo. Como que a igreja trabalha essa questão social na cidade e como que ela pode trazer isso à luz da palavra do Senhor? Então, vamos lá. Muito boa pergunta, né? E é um tema que faz parte da nossa intercessão também. Por quê? Quando você olhava, quando você vai entender o aspecto desse caráter profético da igreja voltado para a área social. A igreja ela precisa entender qual é a sua mensagem. Então, por exemplo, em muitos lugares, né, nós temos visto que a igreja ela tem perdido um pouco o entendimento acerca da sua mensagem. Sim. Isso Jesus disse, por isso que haveria falsos mestres e falsos profetas. Então, inclusive, ele alertou o povo mais contra os falsos profetas do que contra o próprio inimigo, exatamente, né? Exatamente. Desculpa. Então, se ele falou sobre isso, é porque, na verdade, nós sabemos que iria ter uma influência muito grande sobre essa geração do fim. Sim. Né? Porque nós estamos às portas do fim. Nós estamos vendo coisas, nós temos visto as profecias, tanto do contexto histórico, escatológico, e tanto do contexto
das evidências Sim. que apontam para o fim. Sim. Então, nós sabemos. Só que Jesus deixou alguns códigos. Primeiro ele disse, olha, o fim, quer dizer, e esse evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Então, peraí, o fim ele vai ser marcado por uma mensagem, que é o que nós vamos falar aqui. Né? Então, é o evangelho do reino. Então, quando o evangelho do reino voltar para os nossos púlpitos, pastor, é que começa o fim. Mas o fim nós já sabemos que não vai ter destruição. Sim. Porque quando houve a arca, né, ele deu o arco de cores, que a gente chama de arco-íris, mas na verdade é arco de cores, né? Ele deu o arco de cores, ele deu o sinal, falou, olha, nunca mais eu vou destruir a terra. Mas nós sabemos que existe uma mensagem, né? Isso está em Mateus capítulo 24. Então ele fala ali sobre a questão de o evangelho do reino. Então o fim vai ser marcado por uma mensagem. Sim. Quem vai trazer essa mensagem? Uma igreja profética, uma igreja apostólica. Então, uma igreja que vai estar dentro dos fundamentos da qual ele estabeleceu o contexto da sua igreja. Sim. Agora, como que ela se comporta na questão social? Porque uma igreja profética é uma igreja que ela é influente, pastor, de que maneira? Ela influencia o território onde ela está, a geografia onde ela está. A própria palavra igreja, eclésia, é chamado para fora, né? Chamado para fora. Exatamente, pastor, exatamente. Então, por ser influente, ela tem que influenciar a sua geografia. Então, ela vai começar, quando uma igreja se estabelece, uma igreja que venha trabalhar com esses fundamentos, ela vai começar a interferir na geografia do local. Então, ela vai começar a interferir na área social. Então, na área das famílias. Então, você começa a ver um socorro das famílias, você começa a ver uma incidência onde a criminalidade, né, essas questões que nós convivemos nos dias de hoje, né, são questões que também estão em evidência. Né? Obrigado, pastor. Então, ela vai influenciar essa geografia de maneira que o reino de Deus vai ser estabelecido. Então, ela começa, né, essa igreja, ela começa, e falando de igreja sem placa, ela começa a influenciar e ativar, sabe, o desejo de Deus, o coração de Deus sobre a igreja que está estabelecida naquele lugar. Sim. Então, por exemplo, uma igreja profética, quando ela chega no ambiente, no lugar, ela promove unidade de pastores, ela promove um movimento social. Independente da placa. Independente da placa. Ela faz parte do ofício do profeta, né? Sim. E daquilo que Deus entregou. Então, diante do aspecto social, eu diria para você o seguinte, pastor, se você pegar um entendimento do Antigo Testamento, então os profetas do Antigo Testamento, eles eram responsáveis por guardar a aliança de Deus com a nação. Então, quando a nação obedecia e andava segundo a aliança de Deus, a nação prosperava. Quando a nação desobedecia, a nação tinha decadência. Então, todas as vezes que Deus enviava um profeta para a nação, eles ficavam assim, será que o profeta vem em paz ou não? Você vai ver muitos momentos, quando Samuel subia, quando Natã vinha com Davi. Então, você vai ver que a figura profética de influência, ela afetava a percepção das pessoas. Então, isso acontece na geografia. Então, quando você tem uma igreja sendo influente e sendo relevante naquela geografia, ela vai afetar inevitavelmente os desesperados, os famintos, sabe, os desprovidos de assistência social. Então ela influencia. Nem que seja para exortação. Nem que seja para exortação, para intercessão, sabe? Aí você vai ver até um tema que devemos voltar aqui para falar sobre o evangelismo profético. Porque uma igreja profética, ela promove uma onda de evangelismo. Depois eu quero colocar para você entender o porquê que o inimigo, ele ao longo dos anos, ele denegriu essa imagem. E nós temos que, sabe, como defensores do evangelho, temos que trazer o ensino correto, para que a gente possamos entender qual que é esse papel, né, do caráter profético da igreja na cidade. Legal. Nossa, pastor. Muito bom. Olha, eu falo que a gente traz para os nossos ouvintes, mas nós também somos muito abençoados com os homens que nós recebemos aqui, os homens de Deus que nós recebemos aqui. Pastor, nós falamos das políticas sociais e como que a igreja deve ou pode influenciar nas injustiças sociais. E na questão das políticas públicas, pastor?
como é que a igreja influencia as políticas públicas ou as decisões que impactam todo mundo, independente se está na igreja ou não está na igreja, as decisões políticas, essa decisão um pouco mais macro, vamos dizer assim, da cidade, de Guarulhos. Vamos falar de Guarulhos. Vamos pegar Guarulhos. Pegar Guarulhos. É um tema até que eu queria dividir com vocês. Nós vemos estudando a cidade há exatamente 24 anos. Estudando, orando pela cidade, estudando o aspecto histórico, o aspecto da sua fundação, porque tudo isso é uma base para a gente poder entender qual é o destino, né, de qual cidade. Então, cada cidade ela tem um poder de representatividade no reino, porque ela nasce como um propósito. Né? Nós estamos aqui com um propósito, né, propagar o evangelho do reino. Né? E cada cidade, cada nação, ela tem um propósito estabelecido por Deus. Então, Guarulhos, ela nasceu para ser uma plataforma profética perante as nações. Então, preciso te dar um dado interessante, pastor. Nós temos o aeroporto internacional. Todos os que entram no Brasil entram por Guarulhos. Por Guarulhos. Guarulhos é a porta de entrada para a nação brasileira e a porta de saída para a nação brasileira. Tudo passa por aqui. Eu nunca tinha pensado nisso, pastor. Sensacional. Sensacional. Quando Deus cria essa cidade, e Ele cria para louvor da sua glória, cada cidade tem uma função. Guarulhos tem uma função de proteger. Né? Ela inicia-se para proteger São Paulo, né, do seu aspecto até da guarda metropolitana que havia naquela época da independência com Dom Pedro. Por isso que a base aérea por isso fica que aqui? A base aérea fica aqui. Poxa, isso. Né? Então, por isso que Guarulhos ela inicia-se. Vila Galvão, por exemplo, é um bairro que foi representativo no início da cidade, porque havia um lugar onde se faziam tijolos, se faziam telhas. Então, esses tijolos foram para o MASP, foram para a Luz, para a Pinacoteca. Então, todos saíram de Guarulhos. Então, Guarulhos teve uma influência muito grande no aspecto histórico de São Paulo. Né? E no aspecto espiritual, Guarulhos ela nasceu para ser uma plataforma profética para as nações. Então, Deus tem levantado ministérios aqui nessa cidade, igrejas nessa cidade, com uma representatividade muito grande perante as nações. Então, Guarulhos, o próprio termo Guarulhos, né, que vem de Guaru, que é um índio, né, que habitava aqui, que eles se davam por comilões, né, mas na verdade era o sistema de subsistência que havia na época da pesca, né, mas Guarulhos, né, fundada aos pés do rio Tietê, que é lá do outro lado da nossa cidade, então ela nasce com um propósito, né, o propósito dessa cidade foi ser levantada para ser uma voz profética para a nação brasileira. Então, como que a gente influencia? Se nós formos ver muitos homens, juízes que saíram daqui, que tiveram uma representatividade em locais de comando perante a nação. Mas uma coisa mais importante, dentro da pergunta que você fez, como que a igreja vai influenciar? Então, você tinha Daniel. Daniel era um estadista, ele era um profeta. Onde ele assistia? Ele assistia junto aos reis, junto aos sacerdotes. Jeremias era um profeta, ele assistia. Então, a igreja profética, ela tem que influenciar a cidade no aspecto governamental, no aspecto dos locais de poderes e decisões. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Política e religião, elas se misturam ou elas são coisas completamente diferentes? Se misturam. Elas se misturam. Se misturam. Em que sentido, pastor? A política, que é o exercício do governo, né, e a religião, elas não podem se fundir. O problema é que quando se funde, você perde um aspecto de influência da política. Então, por exemplo, Daniel era um profeta que ele assistia junto ao rei. Então, o rei consultava ele. Então, você vai ver diversos momentos onde os profetas, eles, por exemplo, quando você tem o rei da Síria, que ele queria saber o que estava acontecendo, e um dos homens, ele diz assim, tem um profeta, o nome dele é Eliseu. Tudo que o senhor fala aqui na sua câmara de dormir, o senhor faz revelá-lo. Então, o que é a igreja profética? Ela interfere na questão política.
Por quê? Porque ela vai trazer uma declaração da parte de Deus acerca do governo dessa cidade. Então, nós já estivemos já com os prefeitos. Todo prefeito que se assenta naquela cadeira, nós vamos lá, nós oramos. Nós tivemos a oportunidade de, na gestão passada, o prefeito fazer um ato público de entrega das chaves da cidade, que isso é uma representatividade muito importante. Sim. Né? Porque ele, como o homem que está sentado na principal cadeira da cidade, ele fazendo isso, nós vamos ter a oportunidade de estar com esse governo, independente do partido, pastor. Né? Porque nós não temos nem direita nem esquerda, nós somos o partido do reino. Exatamente. Então, nós queremos o bem das pessoas que estão na cidade, exatamente. Né, pastor? Então, o que eu entendo, pastor? Cada igreja ela vai ocupar a sua função. A igreja profética ela tem que zelar pela aliança, então ela vai estar junto dos governantes. Nós já temos até um tempo onde nós vamos estar com o prefeito, vamos compartilhar com ele essa visão de orar pela cidade. Por quê? Porque nós temos que influenciar a política. Entendi. Nós temos que, através da nossa intercessão, nós temos uma proposta, inclusive, de fazermos vigílias na Câmara dos Vereadores, né? Então, que é para fazer uma intercessão no lugar alto da cidade. Porque Sim. isso é importante Sim. para a vida da igreja. Sim. Né? Por quê? Porque a igreja... ela não vai, como eu falei para o senhor, ela não vai se fundir com a política, mas ela vai influenciar a política de maneira que os governantes se inclinem para a palavra de Deus, para tomar decisões segundo a palavra de Deus. É uma coisa que muitas vezes a gente tem alguns paradigmas, né, pastor? De falar assim, não, a política e a religião não se misturam. Eu acho que se nós não tivermos governantes ou legisladores que tenham fundamentos cristãos, as leis as leis que vão ser aprovadas, muito provavelmente, não serão leis baseadas na Bíblia ou no que o Senhor quer, né? Então, eu acho que... Perdão, pastor, sabe de uma coisa? Uma das palavras... Porque quando você fala do profético, você está falando da declaração de Deus para cidades, nações, famílias, tribos. Então, uma das palavras que Deus tem para a nação brasileira é de que nós iríamos levantar sacerdotes. E isso também se estende a Guarulhos. Então, por que sacerdotes? Sacerdotes que vão influenciar. Então, sacerdotes na área judiciária, na área executiva, na área legislativa, porque é onde eles vão influenciar, né, nas decisões, para trazer decisões que estejam em alinhamento com a palavra de Deus, consonância com a palavra de Deus. Isso é muito importante. Então, a igreja, né, não tem a ver com extensão, né, tem a ver com influência geográfica. Né? Então, nós, sabendo o nosso papel, pastor, a gente sabe qual é a intercessão que nós temos que fazer pela cidade. Exatamente. Então, a gente tem movimentos que a gente se encontra com pastores da cidade, de diferentes denominações, para orar pela cidade, para clamar pela cidade, para poder levantar uma intercessão para que Deus venha e possa sarar a nossa cidade, que possa levantar Guarulhos. Amém, pastor, que bênção. Pastor, o senhor trouxe uma pequena contribuição, falando da questão da chave da cidade, que a igreja orou, e isso nada mais é do que um ato profético. Sim. O senhor acredita em ato profético? Assunto, pastor. Me traga um exemplo, pastor, por favor. Esse assunto tema. é um assunto muito debatido no nosso meio cristão, sim, né? Sim, e uma ala um pouco mais, como é que eu posso dizer? Conservadora. Um pouco mais conservador acredita, um pessoal mais, vamos dizer assim, do evangelho mais antigo acredita, sim. E alguns, os sensacionalistas, o pessoal acaba não acreditando em ato profético. Sim. O senhor tem alguma história, o senhor tem algum testemunho, alguma coisa para compartilhar com a gente, pastor? Sim. Atos proféticos funcionam. É uma ferramenta poderosíssima de Deus, quando Deus traz a instrução específica para aquilo que ele quer realizar. Então você vai ver ao longo das escrituras, né, vários atos proféticos que Deus envolvia os seus profetas. Então o ato profético é uma direção espiritual que vem da parte de Deus, né, para realizar algo, né, no reino natural, mas que vai afetar diretamente o reino espiritual. Então geralmente são atos de governo. Então, por exemplo, a marcha para Jesus é um ato profético na cidade. Né? Nós já
fizemos diversos atos proféticos na cidade. Atos proféticos de subir no lugar mais alto dessa cidade, que é o Pico do Gil, onde além de ser um dos lugares mais altos da cidade, é o lugar mais alto do estado de São Paulo. Então, de você ir lá e você orar e você declarar. Já fizemos atos proféticos no aeroporto, nas chaves. Aí teria Posso uma confessar? série de ideias. Posso confessar, pra você. pastor? Eu confesso que até uns 5, 6 anos atrás eu tinha muita dificuldade com ato profético. Eu comecei a fazer teologia e a teologia acaba te deixando um pouco meio cético, né? Sim. E aí eu comecei a orar para o Senhor para Ele me abrir essa visão. E aí um dia eu estava orando e Deus falou assim, abre para mim na mulher do fluxo de sangue. Aí eu falei, tá bom, peguei minha Bíblia, comecei a ler, e aí tem uma parte daquela história que me chamou muita atenção. Quando diz assim, ela em seu coração acreditou que se tocasse na orla das vestes de Jesus, ela seria curada. Isso é uma coisa inédita, é uma coisa que, se a gente for olhar pelos nossos olhos naturais, não fazem sentido. Mas ela acreditou, ela teve fé, ela teve um ato profético de tocar nas vestes de Jesus. E aquilo fez com que ela recebesse a cura. Então ali Deus abriu meus olhos e falou assim, olha, tá olhando isso? Tá vendo isso? E aí depois a gente vai vendo outros, como Eliseu e o machado, que ele joga o cabo do machado e flutua o ferro, como um ferro flutua, né? Exatamente. E por que ele joga o cabo do machado? Então tem uma série de outros atos proféticos que acontecem na Bíblia, exatamente. que se a gente for olhar com os nossos olhos naturais, a gente não... Deixa eu aproveitar, pastor. Quem falou para ela? Exatamente. Quem falou para ela? Exatamente. Então ela pura fé. É pura fé. Foi pura o Espírito Santo gerando nela essa convicção de que através desse ato ela iria extrair um poder que iria curá-la. Exatamente quando ele chega para aquele homem, ele gospe no chão, pega um pouquinho de lodo, passa nos olhos, né, e manda aquele homem se lavar no tanque. Então, o que acontece? Aquilo ali é um ato profético. Então, o que acontece? Para nós, o problema, pastor, eu compreendo o senhor, porque ao longo dos anos a igreja deixou de ensinar e caiu muito na banalização. Sim. Né? Então, porque uma pessoa fez algo, eu vou lá e vou fazer a mesma coisa, né, e vou ter o mesmo resultado. Não é assim que funciona. Sim. Um ato profético é um ato específico da parte de Deus. Então, por exemplo, eu já estive em Brasília, né, no Palácio do Planalto, em 2003, quando Deus me levou para lá, para que nós pudéssemos orar pela cidade, né, pudéssemos fazer uma ação de tocar um instrumento sobre a cidade para abençoar a cidade. E logo em seguida houve uma resposta, uma ventania, né, como resposta àquilo que estava acontecendo, do sinal que Deus iria chacoalhar Brasília, como nós estamos vendo agora. Então, assim, o ato profético é algo tão tremendo da parte de Deus. E precisa ter fé. É fé. Mas precisa quem está executando também saber a diretriz correta da parte de Deus. Ouvir Deus, né? Ouvir a Deus, Ouvir exatamente. Deus. Então, assim, eu não diria para o senhor que, infelizmente, a falta de ensino, né? Oséias 4:6, ele é muito claro, meu povo é destruído porque falta conhecimento. Então, precisa ter conhecimento. Então, se eu não tiver conhecimento, eu não vou poder ter um entendimento acerca do que está acontecendo. Então, meu povo perece porque falta conhecimento. E a falta de entendimento transtorna, né? Então, depois, como Davi diz, não seja como o cavalo ou como a mula, Salmo 32, que como sem entendimento. Então, eu preciso... Então, o que nós temos feito? Ao longo desses últimos 20 anos, pastor, 22 anos mais ou menos, nós temos ensinado acerca do profético. Então, eu tenho o meu ofício pastoral, que eu pastoreio uma igreja, né, uma pequena comunidade, né, debaixo desses dois fundamentos, né? Mas nós vimos, ao longo dos anos, promovendo escolas, seminários, promovendo companhias, né? Pastor, o senhor acha que toda essa... Esse tema é um tema interessante. Então, é por isso que a gente vai entrar um pouquinho mais nele. E é um tema de dúvidas minha e que a gente pode compartilhar com os ouvintes também. Sim. O senhor acha que todo esse movimento neopentecostal que nós vivemos há um tempo atrás, de algumas igrejas, de vender sabonete que lava o pecado, de vassoura que varre o pecado, de uma série de
de indulgências, eu vou chamar de indulgências. Sim, sim. Ou, Fique à vontade. não porque sei qual o termo que o senhor utiliza. Ele não deixou os evangélicos ou os cristãos menos suscetíveis a atos proféticos? Ou o que o senhor acha disso? Eu concordo com você. Infelizmente, o que acontece? Houve um desvio por parte do ensino. Então, não houve um ensino claro acerca daquilo que é a evidência. Eu queria trazer até um termo para o senhor, até para a gente poder dividir aqui nessa mesa. Né? Quando você pega em Joel 2:28. Né? Joel 2:28 é um texto que nós conhecemos. Né? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Então, Joel está falando de uma experiência, ele está falando de uma profecia que Pedro, quando ele contempla lá, né, no momento de Pentecoste, no momento onde o Espírito Santo desce, Pedro faz menção a essa profecia, mas essa profecia ainda não se cumpriu integralmente, ali foi parte da profecia. Sim. Então nós podemos analisar que a profecia, ela tem uma parte de cumprimento e ela tem um todo no cumprimento. Então nós vamos entendendo essa questão da profecia. Mas uma coisa que o senhor falou e que eu quero trazer para esses dias é o quê? Deus, ele é profético. E eu não quero aqui nem, inclusive, provocar os meus amigos, né, com relação à teologia. Por quê? Porque se ele está dizendo assim, que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, ele está dizendo o quê? Que a igreja, por ser sua criação, ela vai exercer aquilo que está em seu espírito. Propósito que foi chamado para fazer. Propósito que foi chamado. Então, se ele está dizendo assim, que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, então quer dizer que quando o Espírito Santo vier, vai haver um movimento profético sem precedentes sobre a igreja. Né? Então, só que o que acontece? Antes de Isaac, vem Ismael. Antes de Davi, veio Saul. Antes de todo mover no espírito, vem um mover na carne. E esse mover na carne é para desvirtuar a atenção, para retirar o que é o propósito, para retirar o potencial que é disso. Se Deus está dizendo que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, então ele está dizendo assim que vai ter uma intervenção sobrenatural da parte de Deus, onde eles vão declarar os anseios do coração de Deus e vão acontecer. Então, o quanto mais o inimigo se levanta para enfraquecer isso, fazendo com que o quê? Fazendo com que a igreja ela acabe se envolvendo em movimentos e ações, né? Pessoas isoladas, vamos falar igreja, pessoas isoladas, pastor, aonde acaba denigrindo, né, esse movimento. Eu acredito, sim, isso tem feito muito mal para a igreja, né, porque isso não é um ato profético. Quando você pega e você vê que os lençóis de Paulo curavam, a sombra de Pedro. Então, peraí, a presença que esses homens carregavam. Nossa. É algo, Atos 5 deixa muito claro. Deixa eu não tenho ouro claro. nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Exato. Agora, a pergunta que me fica é, será que o Senhor, a igreja, e eu não estou falando de placa, estou falando da igreja do Senhor, pode olhar para um que está sentado ou que está prostrado e falar assim, olha para mim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, o Espírito Santo que habita em mim, eu te dou. Vivemos uma crise, hein? Por isso que eu te falei, por isso que eu comecei a falar. Estamos numa crise. Estamos numa crise. Por quê? Tanto escândalo na igreja, né, pastor? Muito escândalo na igreja. Por conta que, por isso que eu falo, a igreja, ela ao longo dos anos, ela deixou um pouco a sua mensagem. Sim. Né? E ela começou a fabricar uma mensagem para atrair pessoas. De conforto. De conforto, absolutamente. Hoje, uma das discussões que eu tenho com a minha liderança é o quê? Nós temos que pregar o evangelho do reino, que é o que Jesus fez. Jesus, ele falou sobre cura, ele ministrou cura. Ele falou sobre libertação, ministrou libertação. Sim. Né? Ele pregou o quê? Arrependimento. Então, quando você vê que ele começa o seu ministério, logo depois que ele volta ali da Galileia,
Galileia dos gentios, que eles começam a declarar ao povo que jazia em trevas, viu grande luz, e que habitava na zona da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então se cumpria o que havia sido feito pelo profeta Isaías. Então ele veio cumprindo. Então imagine algo tremendo, pastor. Ele vem cumprindo cada profecia que falava sobre ele. Aí quando ele começa a sua mensagem, ele fala: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Eu vou responder para o senhor com um tema que a gente tem tratado, nós temos tratado muito nesses dias, que é Mateus 11. Mateus 11 traz um entendimento sobre isso. Tocamos flauta e vós não dançastes, né? Fizemos um ato fúnebre e não chorastes, né? Mas então veio João, né? Que não comia com os beberrões, não bebia com os beberrões, e vocês disseram: tem demônio. Mas depois veio Jesus, que comia com os comilões, que bebia com os beberrões, e vocês disseram: tem demônio. Então, e ele fala assim, olha, que a sabedoria é justificada nos filhos. Então, o que acontece, pastor? Imagina o seguinte: nós estamos numa geração tão insensível, mas tão insensível diante das circunstâncias, que nós estamos vendo aí, né? Essa onda da igreja promover um evangelho fácil, um evangelho de coaching. Conforto. Na verdade, o evangelho é confronto, pastor. É confronto. É confronto, não é conforto. Sempre foi, pastor. Sempre foi. E a dor é o elemento principal do crescimento. Eu acho que assim, virou moda se denominar evangélico. Sim. O senhor vê quantas celebridades agora estão fazendo conteúdos evangélicos, coachings, fazendo, promovendo cultos, promovendo palestras e assim, e eu não estou invalidando isso, pastor, Sim. Mas eu acho que o evangelho é: arrependei-vos. Está próximo o reino dos céus. Então, uma coisa, pastor, essa geração é uma geração insensível. Então, olha o que Mateus está dizendo ali, Jesus, na pessoa de Jesus. Olha, João veio com uma mensagem. Qual era a mensagem de João? Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Né? Aí, eles falaram: mas ele tem demônio. Não, essa mensagem não. Essa mensagem não é boa para nós. Aí Jesus fala: mas aí veio o Filho do Homem, que comia e que bebia. Quer dizer, não era o estilo de vida que eles viviam, nem a roupa que eles viviam, mas era a mensagem que eles carregavam, que eles não queriam ouvir. E nós vivemos esses dias, pastor. Por isso que Jesus diz assim: que vieste ver? Uma cana agitada. Então ele começa a dar testemunho do espírito profético que atuava sobre João. Então ele fala assim, não sei se você já percebeu: dos nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João. Então, peraí, João, ele atuou durante 1 ano e 6 meses, 9 meses, 6 meses. Não sabemos qual é o tempo exato do ministério de João, mas nós sabemos que ele foi uma voz. Então a igreja de hoje, ela precisa ser uma voz profética para pregar o evangelho, para confrontar esse comodismo, confrontar esse conformismo, confrontar esse evangelho de coaching, aonde se vende tudo como uma prateleira, né, onde não tem arrependimento. Você vai vencer, você vai ganhar, Isso. você vai acontecer. Se não estiver acontecendo é porque você está em pecado. Isso... Exatamente. E o que acontece? Aí você cria uma geração de pessoas frustradas, deprimidas, porque Deus não respondeu, Deus não fez, eu vou embora. Exatamente. O culto se torna um culto não racional, mas interesseiro, pastor. Sentimental. Eu vou lá. Se o pastor... A gente tem o costume, pastor, que diz o seguinte: olha, o pastor não deu indireto, o pastor deu direto, ele falou a palavra. Sim. O culto é para os presentes, né? Sim. Então, na verdade, o que a gente precisa? Precisamos resgatar esse caráter profético da igreja, Sim. de ser uma voz que vai transformar, que ser uma voz que vai anunciar o reino, porque nós vivemos dias, pastor, que como Paulo fala em Timóteo, comichões os ouvidos. Eu não vou, eu quero, hoje assim, nada contra a estrutura, né? Eu tenho pastores, amigos em grandes igrejas, grandes ministérios, mas hoje as pessoas escolhem a igreja pelo modelo do pelo ar-condicionado, ar-condicionado, pela cadeira, pelo louvor, não é nem pelo louvor, pelo
a qualidade do A louvor. qualidade do louvor pela mensagem. Então, aquela mensagem, ela está adequada às minhas necessidades. Então, as pessoas, elas estão vivendo isso. Então, nós estamos vivendo esses dias de crise. Há uma crise, né? Por quê? Porque igreja, isso é uma palavra profética que faz parte do nosso DNA, pastor. Igreja e família são a mesma revelação do coração de Deus. Então, quando eu quero que a minha família cresça e se desenvolva, eu quero que a igreja cresça e se desenvolva. Então, se eu estou educando os meus filhos e ensinando eles no caminho que eles devem andar, eu tenho que fazer isso com a igreja. Eu não posso acomodar na igreja ao que ela queira receber. Mas eu preciso trazer para a igreja aquilo que Deus está conduzindo-nos a falar. Então, esse é o... Por isso que quando eu falo desse papel, desse caráter profético, nós temos que ser uma voz, né? E depois eu quero dar um tema para o senhor, que é a igreja, ela é um organismo vivo. Sim. Então, ele é um organismo vivo. Então, assim como sim. nós temos os 5 sentidos, né? A audição, paladar, né? tato, olfato, isso, e visão, nós temos os 5 sentidos espirituais da igreja, né? Que são os 5 ministérios. Quais são, pastor? Traz pra gente, que nos abençoa com esse conhecimento. Apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Esses são os 5, que são os nossos 5 sentidos espirituais, são os 5 ministérios. Sim. Então, esses 5 ministérios, eles compõem a igreja como um organismo vivo. Então, a igreja, ela é um organismo vivo. Ela foi chamada por Deus. Então, nós que recebemos uma incumbência de levar o evangelho, as boas novas, nós temos que entender que a igreja, ela nunca vai parar. Tudo o que eles fizeram ao longo dos anos para parar a igreja, para denegrir a igreja, para trazer, né, esse movimento de falsos profetas, né? Hoje nós vemos aí profetas revelando CPF, RG. Onde está isso? Pediu Pix para fazer revelar. Isso não tem na Bíblia, pastor. Então isso denigra. Então o que acontece? Quando você ouve o termo profético, as pessoas ficam, mas não existem, né, dos 5 sentidos naturais, os 5 ministérios que Jesus foi. Né? Jesus, ele ministrou para nós esses 5 ministérios. Então a igreja, ela é um organismo vivo. Então, se eu perco, por exemplo, no campo do sentido natural, a visão, né, a igreja, ao longo dos anos, ela pôde andar tateando. Mas quando vem a restauração dos ministérios, que começa lá com Lutero, né, dos 5 ministérios, então isso vem para os nossos dias de uma maneira que a igreja já foi restaurada. Então nós estamos vivendo aí um momento de uma reforma apostólica dentro da igreja. Sim. E nós respeitamos, sabe, as diversas linhas de interpretação, mas nós precisamos entender uma coisa, que ontem era uma regra, hoje vai ser uma norma. Existem igrejas, pastor, apostólicas, proféticas, evangelísticas, mestrais e pastorais. Um dado interessante para o senhor, que eu quero deixar aqui para eles. Vamos lá. Existe um código que, há muitos anos atrás, nós descobrimos que é o Código de Antioquia. O que é o Código de Antioquia? Atos capítulo 13. Quando você vê profetas e mestres orando juntos, o que acontece? Vão preparar Saulo, né, vão preparar Barnabé para a obra missionária. Então, todo movimento genuíno de uma igreja orgânica, pastor, ela começa quando você tem profetas e mestres juntos. Né? Então, é interessante porque dentro do desenho de Deus, o apóstolo é aquele que toca todos os dedos. Né? E não é assim. Né? Porque às vezes as pessoas pensam, bom, o apóstolo é o que está acima. Não. A igreja, ela é um organismo, então ela é assim. Sim. Todos todos ocupam no mesmo nível, né, de uma função. Embora eu quero deixar um texto, e é um texto que me acompanha já há muitos anos, e eu sei que vai poder edificar bastante o nosso bate-papo, porque Efésios capítulo 2, ele diz assim, verso 19, 20 e 21. Né? Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Família de Deus. Nós somos uma família. Amém. Somos uma família. Então, infelizmente, a gente sabe que tem lugares onde essa família está denegrindo mais do que anunciando. Mas vamos continuar anunciando.
Sim. Vamos continuar orando, vamos continuar intercedendo, vamos continuar fazendo nosso papel profético. Mas nós somos a família de Deus. Então, se nós somos a família, nós somos uma igreja. Igreja e família é a mesma revelação. Então, quando ele olha para a igreja, né, o Pai, Deus olha para a igreja, ele está olhando para a família, a dele aqui na terra. Só que ele fala assim, olha, edificados sob o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para formar um santuário santo, ou uma morada de Deus no Espírito. Então vamos lá. Nós estamos edificados sobre 2 fundamentos: apóstolos e profetas. Se você olhar o salmista, ele diz no Salmo de número 89, que a justiça e juízo são a base do seu trono. Então, o que sustenta o trono de Deus é a justiça e o juízo. A justiça é o profético, demonstrativo. É o governo de Deus, é o governo demonstrativo de influência, porque ele diz assim que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Tudo que testemunha acerca do Cristo é o espírito da profecia. Então essa é a justiça, é o poder demonstrativo do reino de Deus. Então onde o trono de Deus vem, o seu poder demonstrativo que o sustenta, ele é manifestado na terra, com milagres, curas, prodígios, né, com sinais e maravilhas. Agora o juízo é o poder do governo, é o governo apostólico. Então nós somos edificados sob um fundamento apostólico. O fundamento apostólico é o fundamento de governo, de influência, para estabelecer nas cidades o desenho de Deus, a visão de Deus. O reino de Deus. Então o apóstolo é aquele que é o arquiteto, é aquele que tem a visão, né, do modelo de como vai ser construída a igreja na cidade. Né? O profeta, ele vem aquele que traz a palavra de Deus, é aquele que, né, assim diz o Senhor, aquele que vai confrontar, aquele que vai preparar o caminho. Né? Aí você tem depois os mestres. Né? Os mestres são aqueles que vão olhar para a palavra, vão poder ensinar os fundamentos daquelas almas que os evangelistas alcançaram pela ministração do evangelho. E os pastores vão ser aqueles que vão cuidar das ovelhas, colocando óleo. Então essa igreja é uma igreja orgânica, né? Maravilhosa, que Deus está levantando pelas nações. Então não são falsos profetas que vão, sabe, desviar o propósito da igreja. Pelo contrário, a gente está aqui para confrontá-los, mas para ensinar a igreja. Pastor, que visão, que visão. Muito edificante ouvir o senhor falar e vou dizer inspirador. O senhor falar com tanta paixão, com tanta vontade sobre isso, chega a nos inspirar. E pastor, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui para o senhor. O senhor acha que as igrejas, e eu vou chamar de igreja, eu não estou falando do Aninho das Águias, estou falando, igreja como organismo. A igreja de Cristo. A igreja de Cristo. Ela está sendo uma visão profética, ela está denunciando essas mazelas, corrupção, violência, desigualdade, toda essa questão de tudo isso que influencia os cidadãos guarulhenses, ou a gente tem sido... não vou chamar de cúmplices, mas omissos. Nós temos sido omissos quanto a isso. Que pergunta maravilhosa, pastor. Fizemos um ato profético na semana passada, uma direção da parte de Deus. Nós fomos na principal praça daqui da cidade e nós pedimos perdão justamente pela igreja ter perdido território na cidade. Meu Deus. Na nação. Meu Deus. Então nós fomos lá e falamos, Senhor, nos perdoa porque como igreja nós perdemos território. De que maneira? Se omitindo, se anulando, não deixando de trazer a verdade, né, para os nossos púlpitos. Tem uma fala, pastor, que mexe muito comigo, que fala assim, o problema não é a fala dos maus, é o silêncio dos bons. Porque quando o bom se cala, o mal ganha lugar de fala, né, pastor? Exatamente. E como é que foi esse ato profético da oração pela omissão? Conta pra gente. Nós juntamos alguns pastores, alguns líderes, fomos na praça, né? Nós temos algumas orientações da parte de Deus, com alguns instrumentos que Deus nos envia, como o shofar. Depois a gente pode até fazer um tema, um fórum sobre isso também. Legal. Né? E nós pedimos perdão ao Senhor pela omissão. Justamente porque a igreja perdeu o território nos últimos anos. Quando você olha para a igreja, infelizmente, quando a gente vai para as mídias sociais,
é uma brincadeira, é um escárnio, né? E tudo isso porque tem um Falta de público, reverência. falta de reverência, tem um público consumindo isso, né? Então, a nossa igreja do lado tem uma oficina e um dos meninos vieram me perguntar: pastor, o que você acha de uma situação que aconteceu da igreja? Eu falei: olha, é uma tristeza saber que isso está acontecendo, né? Mas infelizmente Jesus disse que isso ia acontecer. Sim. Né? Então nós vivemos, eu creio, pastor, que a igreja ela vai passar por um juízo. 1 Pedro capítulo 5 diz assim, que é necessário que o juízo comece pela casa de Deus. Porque a única maneira de nós pregarmos um evangelho genuíno, santo, em arrependimento, é nós termos as nossas causas julgadas pelo Senhor. Porque hoje, infelizmente, a igreja aponta mais o dedo do que ela se coloca na brecha para orar. Então, você sabe, pastor, que fica até uma convocação, né, para nós. Esses são dias de nós orarmos ao Senhor, de nós nos arrependermos como igreja, sabe, para chamar o reino novamente. Porque Jesus está às portas, né? Nós estamos vendo aí o movimento, as viagens que estão acontecendo no Oriente Médio. Nós temos 3 guerras simultâneas acontecendo, 4 guerras em continentes simultâneos. A última guerra mundial era só 3 continentes, nós temos 4 continentes, né, simultâneos. Então nós já estamos vivendo o limiar da profecia. E a igreja ainda está dormindo na luz. Nós, como igrejas proféticas estabelecidas na cidade, nós estamos levantando um clamor para que eles possam acordar, despertar. Sabe que às vezes, quando o Senhor me fala, pastor, eu imagino como um profundo sono, né? Sim. Um profundo sono. Eu entendo, pastor, que a igreja brasileira ela não é perseguida. E por não ser perseguida, ela se acomoda. É diferente numa igreja da China, uma igreja, sei lá, um cristão da Coreia do Norte, que não pode nem ter Bíblia. E aí, quanto mais a igreja é perseguida, mais ela ora, mais ela busca, mais ela tá inclinada a ouvir a voz do Senhor. Eu acho que alguns profetas mundiais têm falado sobre um avivamento aqui no Brasil. Sim, que eu acho, mais ou menos o que o senhor trouxe para a gente quando falou que Guarulhos era uma porta para grandes homens de Deus, plataforma para grandes homens de Deus. Só que a igreja brasileira ainda não começou a ser perseguida ao ponto de começar a orar mais, a buscar mais, a aprender a ouvir a voz do Senhor, a querer ouvir a voz do Senhor de uma forma que ela consiga, através da oração e da busca, transformar as coisas que estão ao seu redor. Né? É completamente diferente da igreja fora do Brasil. A gente tem uma série de exemplos de que igrejas, de que cristãos são perseguidos, principalmente países comunistas, países onde é um pouco mais fechado, em que aquela comunidade cristã acaba influenciando ali um movimento de avivamento e uma transformação naquele lugar. Por quê? Porque está orando, porque está buscando, porque está se colocando na posição para ouvir a voz do Senhor, né, pastor? Amém. Eu creio, pastor, eu creio que isso é a mola propulsora dessa igreja. A igreja primitiva, ela só cresceu mediante a perseguição. O senhor sabe, né? Sim. Esse é um tema, né? Tem até matéria sobre isso. Sim, né? sim. Então, a perseguição que a igreja sofreu foi o que ocasionou, foi o que o impulsionou para que o evangelho pudesse ser percorrido nos confins da terra. E eu creio que a igreja brasileira é a igreja do Ocidente, viu, pastor? A igreja do Ocidente em si, ela vive essa crise, né? Essa acomodação. Né? Porque, na verdade, é como se estivesse tudo bem. Né? É tudo bem. Né? Então, assim, nós vivemos um momento delicadíssimo da história da política. Sim. Nós sabemos o que está acontecendo, a política mundial. Né? E que afeta diretamente, né, todas as nações. Sim. Então, nós estamos vendo aí a evidência de um governo, né, mundial, de uma influência. Nós estamos vendo assim profecias e essas se cumprindo, né, com evidências, né, da formação desse governo, da formação de governo do anticristo, moeda única. Você está vendo isso se cumprindo. Sim. Então, e às vezes as pessoas continuam vivendo
Estava em muitos lugares, pastor. Continua vivendo como se nada tivesse acontecendo. Né? Então, a gente volta lá naquele momento. Então, a mensagem. Então, precisa voltar uma mensagem para os nossos púlpitos de confronto, de arrependimento. Se eu dissesse para o senhor, hoje a mensagem que está na agenda do coração de Deus é o arrependimento. Nós precisamos chamar o povo para se voltar a Deus, sabe, converter dos seus maus caminhos. Precisamos ir para Mispa, quando o povo foi com Samuel, né? Onde Samuel diz, ó, lança fora os balaíns, lança fora os astarotes, que a gente tem que lançar os ídolos. Quantas coisas hoje são ídolos dentro da igreja do Senhor, né? Essa questão de você, essa questão do comodismo, essa questão, teve uma pessoa nas redes sociais que ela disse que as construções das igrejas, elas muito parecem shopping centers, e se você olhar a arquitetura de como se compõe o lounge, o espaço, é como se você fizesse uma estrutura para receber um público consumista. Então nós viramos consumistas, nós consumimos a mensagem. Consumimos a adoração, consumimos a mensagem, Exatamente. tornamos obesos da palavra. Exatamente, e acabamos não... na verdade, culto é entrega, né, pastor? Exato. A gente vai lá para entregar e as pessoas, muitas vezes, não entendem que culto é entrega e vão lá para receber. Para receber. Todo o culto primitivo do Velho Testamento, você não chegava na sinagoga sem uma oferta. Sem uma oferta. Você não ia de mãos vazias. Você não ia de mãos vazias. Exatamente. Hoje em dia, as pessoas vão lá e elas vão de mão vazia e quer sair de mão cheia. Exatamente. E quer sair com o ego massageado, quer sair com a bênção na mão, quer sair... E ainda reclamam quando não são atendidas. Essa mensagem, esse louvor. Então, geralmente, tem um profeta amigo que ele diz assim, olha, o problema não é o pastor, o problema não é a igreja, o problema não é a equipe de louvor. O problema sou eu sou consumista. Eu quero que as coisas girem em torno de mim. Então, os cultos, eles precisam... Pastor, escute. Haverá uma reforma tão profunda dos cultos. Eu tenho falado isso nas igrejas, nos lugares que nós fazemos seminários, né, do grupo de pastores que nós temos um grupo de pastores de unidade aqui em Guarulhos, estamos formando um grupo de pastores na Vila Galvão e temos um na Zona Norte, né, com propósitos específicos para orar, para assistir pastores, né, auxiliar igrejas, né, que estão começando, que estão passando por algum momento em que precisa de uma intervenção familiar da família da fé, da família de Cristo. Então, o que acontece? Nós vemos que essa onda, né, essa onda de conformismo, né, então de conforto, né, que se instalou. Então, nós precisamos trazer o caráter profético. Eu queria depois contar 3 coisas para o senhor, porque a igreja, quando a gente fala de caráter profético da igreja, eu estou falando de uma influência desses fundamentos. Então, esses fundamentos, eles são importantes hoje, dentro do contexto da igreja. Então, se Paulo está escrevendo que a igreja foi edificada, ela foi estabelecida, então não basta eu apenas ter um nome, né, na igreja, o meu nome, né, igreja apostólica, não, eu tenho que ser apostólica de fundação. Os meus jovens têm que ser apóstolos, eles têm que apostolar. Apostolar é estabelecer o reino. Então, nós formamos uma geração, buscamos formar uma geração onde a sua própria existência, ela aponta para o profético. Então, a igreja, aqui na terra, é a presença de Deus. Então, nós sabemos que no arrebatamento, né, não precisamos discutir aqui as linhas teológicas, mas no arrebatamento, o que acontece? A noiva, a igreja, ela é retirada. Então, quer dizer, a presença da igreja aqui na terra aponta para uma expressão. Ela é profética. Por quê? Porque ela está profetizando a vinda do Cristo. Então, como na primeira vinda, João Batista foi a voz que preparou o caminho do Senhor. Eu creio, pastor, que Deus está levantando uma geração como João Batista, como Elias, que vai preparar o caminho do Senhor para essa segunda volta. E nós nascemos, né, para formar essa geração. Primeiro movimento, nós tínhamos como escola profética, formando companhias proféticas como era no tempo
de Samuel. Escolas de profetas. Escolas de profetas. Então, quando Samuel ele vem, ele estabelece uma nova restauração na nação de Israel, que é o que? Começa-se companhias. Então você vai ver que quando Saul vai matar, quando Saul se encontra com a companhia de profetas, o que acontece com ele? O coração dele é transformado. Então o que uma igreja profética na cidade faz na sua geografia? Ela transforma o ambiente. Né? Então quando Saul vai para Naiote, então Naiote era um lugar, né? Uma região, um ambiente. Então qual é a bandeira que nós levantamos aqui? Né? Que esse lugar, essa cidade, é uma cidade cuja Naiote está presente, que é um ambiente, entendeu, profético, onde as igrejas elas vão encontrar, né, no seu destino, cada uma na sua visão, cada uma na sua função, no seu chamado, vão cumprir com o ID. Mas nós temos um papel, zelar pela aliança que Deus tem nessa cidade. Meu Deus, pastor, que bênção. Pastor, infelizmente o tempo se vai, a gente já está 1 hora aqui conversando. Pastor, eu queria que o senhor deixasse para a gente uma mensagem para o povo de Guarulhos, para as igrejas de Guarulhos, para os cristãos de Guarulhos, que trouxessem essa consciência, de que nós somos uma voz profética dentro da cidade. Amém. Por favor, pastor. Amém. Você sabe que no livro de Malaquias, último versículo da Bíblia, né? Malaquias capítulo 4, verso de número 4, 5, 6, assim que nos últimos dias eu enviarei o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, antes que eu venha e fira a terra. Ali Deus está falando de um homem, não de um homem, não de um homem que virá, porque o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 17, ele diz assim, Elias já veio, aí depois ele diz assim, e é necessário que Elias venha, aí ele completa, e Elias virá novamente, Mateus 17, Monte da Transfiguração. Então ele usa o verbo passado, presente e futuro, então Elias virá. Então Jesus está fazendo menção dessa profecia. Essa profecia ela fala de uma geração profética que vai se levantar nos últimos dias, que vai converter o coração dos pais aos filhos, família. Os pais vão se voltar para os filhos vão se voltar para os pais. Haverá uma restauração do elo perdido. A mensagem que eu deixo para a igreja é: nós vivemos dias de Elias, pastor. Elias outra vez sobre a igreja. Por quê? Porque está vindo dias onde Deus vai levantar uma geração que vai preparar esse caminho para que o maior avivamento cuja terra vai experimentar, vai começar, inclusive pela nação brasileira. Então eu creio que Deus já está levantando ministérios de cunho específico para isso, né? Para preparar esse ambiente, é um ambiente. Então nós vivemos dias, pastor, onde como igreja nós somos chamados a ser uma voz profética, porque se a restauração de Elias, dos dias de Elias, ela aconteceu pela restauração da adoração, Elias restaura a adoração da nação, quando ele diz para a nação, por que vocês estão divididos entre os vossos pensamentos? A servir a Deus ou a Baal? Aí ele vai e promove aquele momento daquele altar e Deus desce com o fogo lambendo aquela água. Há uma restauração do altar. A unção de Elias no Antigo Testamento, ela restaurou o altar. Quando essa unção vem em João Batista, porque ele irá no espírito de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quando essa unção, essa operação do Espírito Santo vem sobre João Batista, ele ainda está restaurando o altar da nação, porque ele vai fazer com que os filhos de Israel se voltem, né? Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele está se voltando para essa restauração, né? E só que ali, na palavra de Malaquias, ele fala da família. Então, se a restauração do altar com Elias foi a chave, a restauração da nação de Israel com João, com Jesus, nos nossos dias, haverá a restauração da família em todas as coisas. Então, é necessário que o céu contenha até que Deus possa restaurar todas as coisas. Então, a igreja, sabe, da nação e da cidade, se levante,
porque Deus está trazendo dias como os dias de Elias, para que haja uma restauração de todas as coisas. Essa é a mensagem que eu quero entregar para vocês no dia de hoje. Meu Deus, pastor, que forte, hein? Que forte. Falar sobre a vinda de Jesus já é uma bênção, é o que nós esperamos, né, pastor? Nós esperamos. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Eu quero agradecer esse príncipe do Senhor que esteve aqui com a gente hoje, o pastor Carlos Alexandre, do Ninho de Águias. Pastor, qual que é o seu @ no Instagram? É Carlos Alexandre Isidoro. Carlos Alexandre Isidoro, tudo junto. E da igreja Ninho de Águias? Do Ninho das Águias é IA, Ninho das Águias, Igreja Apostólica, Ninho das Águias. Das Águias. Então sigam o pastor Carlos Alexandre, um homem abençoado. A igreja Ninho das Águias também é uma bênção. E eu quero agradecer cada um de vocês que esteve conosco durante esse 5º episódio. Que Jesus abençoe a sua vida, que você continue nessa caminhada e que não desista, porque Jesus está voltando. Pessoal, muito obrigado. Deus abençoe a todos e até o próximo. Até o próximo. Boa. Pastor, o senhor ora pra gente